Olá, maçons, não maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, eu sou editor do site Esquadro e Compasso e deste canal também. Bom, hoje eu queria conversar com vocês sobre a nova ordem mundial e sua relação com a maçonaria. Porque se há uma crendice muito forte é, entre os conspiracionistas, entre muitas pessoas, é uma lenda urbana muito também, muito arraigada para aqueles que acompanham esses temas, né, de maçonaria, de teorias da conspiração, de poder político, é essa relação entre a nova ordem mundial e a maçonaria. Mas existe alguma correlação entre elas? Não, nenhuma, nada absoluto. Não se prendam a essas teorias. Por que não se prendam a essas teorias? Porque se há algo que não tem nem pé nem cabeça, nem fundamento, é a tal da nova ordem mundial, gente. Por quê? Eu vou explicar para vocês aqui com um pouco de racionalidade, para que vocês possam é, ver que é fruto de um grupo de pessoas, de algumas entidades que não deseja o progresso e a evolução da humanidade. Por quê? O que primeiramente se prega da nova ordem mundial? Que eles são globalistas, que querem implantar um governo totalitário, um só governo, uma só moeda, uma só economia. Algo muito parecido com o que foi relatado naquele livro 1984 do George Orwell. Então, pessoas sendo monitoradas constantemente, uma, uma marca no braço, ou sei lá, uma forma única de controle do governo. Então, essa seria uma nova ordem mundial, que de tempos em tempos ela ressurge, conforme, principalmente apoiada nas crises financeiras, nas crises mundiais, né? E principalmente agora, depois da epidemia, voltou muito forte também essa questão. E com o advento também da globalização, da internet, da difusão da informação muito rápida, muito fácil, né? Isso também fomentou uma, um caldeirão de ideias para que essas pessoas que acreditam em teorias conspiracionistas pudessem começar a perceber que era o momento de voltar à tona, conversar sobre nova ordem mundial, reset financeiro e outras coisas que muitas vezes permeiam o nosso imaginário e até a gente pergunta, mas será que é verdade? Será que existe um grupo de pessoas que manda no mundo inteiro? Será que o tal do clube de Bilderberg, os Rothschild, todo esse pessoal aí, eles se unem para mandar no mundo? Eles que definem os destinos do mundo? Então, são divagações que de tempos em tempos elas ganham mais força ou menos força. E principalmente, conforme o país, conforme o momento político, tá? A nova ordem mundial é muito associada ao quê? A um movimento comunista, a ideias comunistas, a um poder que vai tomar tudo, que vai controlar pessoas, mais ou menos tipo uma Coreia do Norte, né? Um global, uma Coreia do Norte global, onde os homens teriam 15 tipos de cortes de cabelos, as mulheres mais 15, onde a personificação de um grande líder vai surgir, tipo Kim Jong-un, umas coisas muito, muito absurdas. Então, nesse vídeo eu quero um pouco mostrar que não passam realmente de teorias, teorias que muitas vezes acabam até é, colaborando, né, para essa loucura, e tem o apoio de determinados grupos que veem interesse em associar a maçonaria, os Illuminates, outras instituições, os bancos, os judeus, de forma que possam fundamentar suas ideias, suas loucas ideias, vamos falar bem assim, sinceramente, os seus devaneios conspiracionistas, os seus devaneios políticos, né, para que possam também, enquanto nós nos preocupamos com isso, eles vão fomentando o caminho para fazer a própria ordem mundial deles. Essa aqui é a intenção na grande realidade. Tá? Mas o que acontece? Tá? Nós temos que dividir em dois períodos. Até 1990 e pós 1990. Tá? Por quê?
Até 1990, o que acontecia? A primeira referência ao termo, que a gente, a essa modernidade do termo, da realidade, ela veio por Woodrow Wilson e por Winston Churchill. Woodrow Wilson era um presidente americano e Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, muito famoso, que pós-Segunda Guerra Mundial, com a Europa arrasada, com o medo do avanço dos stalinistas pela Europa, o que eles proporam? Eles proporam um novo pensamento político, que englobava o quê? A criação de uma entidade maior, uma entidade que congregasse várias nações, que era a ONU, né? Que é a ONU hoje. Criaram também para a Europa a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e elaboraram, além de vários planos financeiros, como o Plano Marshall, como outros planos de recuperação das economias europeias, também fomentaram o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, GATT, que foram o pontapé inicial para que o capitalismo conseguisse alavancar, de certa forma, as suas posições numa Europa pós-guerra, numa Europa que precisaria de recursos, porque os Estados Unidos, mesmo participando do esforço de guerra, eles foram um pouco abalados. Eles, na realidade, só sofreram o ataque de Pearl Harbor. Mas, em si, eles ganharam muito dinheiro com a guerra. Por quê? Porque eles, por ser um país um país grande, um país continental, a Alemanha teria dificuldade de invadir eles. O Japão tinha dificuldade, a mesma coisa com a Itália. Então, o único ataque que eles sofreram realmente foi lá em Pearl Harbor e deslocaram seu esforço de guerra maior para deter o Japão lá na Ásia. Isso viabilizou que a economia americana fornecesse armas, criasse uma indústria forte de armas e capitalizasse muito dinheiro fornecendo armas para os países europeus e também contribuindo, após a invasão do dia D, com forças americanas lá em solo europeu. Bom, só que após a Segunda Guerra, o mundo ele ficou um mundo bipolar. De um lado, os países de influência americana e do outro lado os países de influência soviética, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esses dois campos de influências, eles sempre meio que se equalizaram. Então essa equalização, de um lado era ruim e de um lado também era bom, porque impedia a hegemonia de um lado só. Impedia a hegemonia dos comunistas e impedia também a hegemonia dos capitalistas. E a Europa ela foi muito marcada justamente pela hegemonia capitalista, principalmente o lado ocidental da Europa. Uma parte da Europa, ali, os países da Cortina de Ferro, né, foram influenciados pela economia de planejamento do Estado dos soviéticos. Então, Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, né, Hungria, Romênia, Bulgária, Iugoslávia, antiga Iugoslávia, que hoje também se dividiu após a queda do Império Soviético, e a própria União Soviética, que também era composta de várias repúblicas, né? Era uma federação de várias repúblicas, como Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Tajiquistão. Todos esses países formavam a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Basta hoje vocês consultarem nos mapas que está bem diferente, as fronteiras estão bem diferentes, a composição política e econômica desses países, né, nos dias atuais. Bom, com isso, tá, essa fase ela meio que pacificou essas ideias de nova ordem mundial. Por que ela pacificou? Porque havia uma luta entre dois poderes bem definidos. Ou você era capitalista, ou você tinha uma economia planificada, uma economia socialista, comunista. Bom, com isso, foi até mais ou menos 1990. Qual que foi o fato preponderante que levou, a partir de 1990, a volta dessas ideias? A derrocada da União Soviética, o que a gente ficou conhecido como Perestroika e Glasnost.
Então, quando a União Soviética, o sistema soviético entrou em colapso, e também os outros países que faziam parte da cortina de ferro entraram em colapso com a reunificação da Alemanha, com muitos países se dividindo, se unindo, virou um furdúncio, né, gente? Começaram a se fomentar essas novas ideias, tá? Começou uma nova fase dos teóricos conspiracionistas em relação à nova ordem mundial. Por quê? Porque quando eles viram que a derrocada desses países, eles pensaram, não, foram derrocados financeiramente, mas ainda existem. Ainda há um plano comunista, e principalmente um plano eles associavam muito os comunistas, eles associam muito os comunistas com quem? Infelizmente com os maçons, com os Illuminatis e com os judeus. Porque eles dizem que nós fazemos parte de uma conspiração comunista internacional. Bom, isso, gente, tá? E mais a criação depois o fortalecimento da ONU, da União Europeia, começou-se a criar um Estado único na Europa, uma espécie de um Estado único, não que seja um Estado único em termos de federativos, né? Mas hoje a União Europeia é uma potência e que une vários países. E com a ascensão da internet, dessa informação de forma rápida, que tudo a gente está preso na internet, tudo que hoje a gente depende da internet, banco, a vida particular, tudo está no telefone, né? Isso fomentou justamente um fortalecimento novamente dessas teorias da conspiração, dessas teorias de que há um movimento oculto, há uma associação entre maçons, entre judeus, entre a fraternidade branca, entre a casa de Rothschild, entre o clube de Bilderberg, para criar um governo mundial que vai tomar tudo, que vai controlar nossas vidas, que vai controlar nossos pensamentos, que para a gente fazer qualquer coisa, nós vamos ter que ter um chip, vamos ter que implantar, sei lá, umas ideias muito loucas, que depois eu já vou contestar essas ideias e vou dar a motivação. Bom, vou abrir um primeiro parênteses aqui. A ONU é uma livre associação de países. Então, a gente não pode confundir ela com uma transição para um governo mundial. Ela é uma associação que você pode entrar e pode sair. Tem muitos países que não fazem parte da ONU. Tem muitos países que ela é um órgão que foi criado após a Segunda Guerra Mundial justamente para evitar que o florescimento de nações como a Alemanha nazista, como movimentos como o fascismo, como o comunismo, como os comunistas. Então, essas ideologias totalitárias, essas ideologias que, em vez de trazerem a evolução da humanidade, não, criam um retrocesso humanitário. Bom, como eu já falei, após 1990, e foi meio que, até mais ou menos a década de 2000, foi meio que andando assim, umas horas com uma sanção, outras horas com declínio, mas o grande ponto chegou no ano 2000. Tá? O que houve no ano 2000 para que essas teorias também voltassem à tona, voltassem a sair a submergirem para a superfície? A bolha financeira do ano 2000. Você lembra? Quem tiver mais ou menos uma certa idade vai se lembrar que houve o estouro de uma bolha financeira, vários escândalos financeiros, vários bancos foram derrocados porque não tinham um colchão de ativos suficiente para evitar os saques em grande quantidade, por exemplo, na Grécia, no Chipre, no próprio Estados Unidos, aliado a bolhas imobiliárias. Uma série de fatores levou, tá, à criação do quê? Do protótipo de novos sistemas financeiros, de novos sistemas financeiros que viabilizassem justamente uma proteção dos ativos, uma proteção para que evitasse que países, que o sistema financeiro como um todo entrasse em colapso. O Brasil, na época, até que foi pouco atingido. Por que o Brasil foi pouco atingido? Justamente porque o nosso sistema financeiro
ele tinha a cargo de processos inflacionários um colchão e uma proteção de moedas aqui. Então, os nossos bancos eles são obrigados a deixar uma determinada parte dos ativos aos cuidados do Banco Central. Eu não vou entrar muito nesse mérito porque eu não sou economista, né? Então não posso falar muito. Mas em termos bancários, o sistema bancário brasileiro se mostrou sólido, justamente devido a esse fato, porque acredito que 30% fique sob custódia do Banco Central. Mas em muitos países, como eu já citei, a Grécia, o Chipre, a Islândia, o próprio Estados Unidos, muitos bancos americanos quebraram, ficaram insolventes e o dinheiro evaporou. Quem tinha aplicações, quem tinha dinheiro guardado, perdeu tudo. Então, obrigou uma nova ordem mundial para reformar o sistema financeiro. Ora, isso foi um prato cheio para os conspiracionistas, gente. Foi um prato cheio para quem adora esse tipo de conspiração, de teoria de que já estão iniciando, que já está se criando. Imagine ainda mais com o advento da internet, com uma Europa cada vez mais unida, com uma moeda única, com um parlamento único. Isso começou a fomentar mais e mais especulações de que os primeiros passos do domínio mundial já estão sendo dados, né? Então, veja só, fazem 20 anos que estão tentando dominar, então nós aqui até agora nada. Bom, quem vê a capa desse vídeo vai perceber lá que eu coloquei lá o selo que faz parte, que está na nota de $1, que faz parte de muitos símbolos do governo americano, né? Esse selo, ele é o selo chama-se, e tem uma frase lá escrita Nova Ordus Secularum. Então, para os conspiracionistas de plantão que estão assistindo esse vídeo, essa frase nada mais é do que uma referência ao período da independência americana. Ele não tem nada a ver com Nova Ordem Mundial, tá, gente? Ele foi criado em 1782 e é uma alusão à nova era, quando as colônias americanas se uniram e criaram os Estados Unidos da América. E ele era usado tanto por maçons como por não maçons. Então, já fica a primeira dica aí para que a gente possa continuar no nosso assunto. Bom, mas se há toda essa teoria conspiracionista, quem que são os fomentadores dessa teoria conspiracionista? Há duas vertentes muito fortes, principalmente nos Estados Unidos, que é uma ultradireita radical e os fundamentalistas cristãos, que veem em tudo, principalmente uma ultradireita radical, veem a ascensão das ideias comunistas, vê a ascensão pela ONU, pela OTAN, pela OEA, por vários órgãos supranacionais, né, da criação de uma nova ordem para desestabilizar o poder americano. Os caras são totalmente bitolados nessa ideia do poder dos Estados Unidos. Então, eles veem isso de uma forma negacionista. Eles não gostam que por exemplo, que uma Europa forte. Eles não querem uma Europa forte. Eles não querem uma China forte, uma Rússia forte ou qualquer outro país do mundo, porque isso vai contrapor o poderio americano. Em algum momento, qualquer país que se contrapõe ao poderio americano é um país conspiracionista para esses ultradireitistas, né? Esse pessoal que prega principalmente essas teorias radicais. Então, dentro desse pessoal, quem que eu poderia citar? O pessoal, os membros da Ku Klux Klan, daquela da QAnon, esse pessoal mais bitolado nas coisas, alguns membros da ultradireita do Partido Republicano, pessoas de cunho de ideias nazistas, fascistas, etc. Então, essas pessoas, elas vêm na globalização, nos acordos tarifários, na ascensão de outras moedas fortes, de moedas virtuais, de um controle dos bancos centrais, justamente um empoderamento
do, da nova ordem mundial. Eles veem tudo isso no empoderamento. Agora, junte esse pessoal com os fundamentalistas cristãos, que veem no empoderamento desse pessoal mais essas teorias contra judeus, maçons e iluminatis, alegando que na nova ordem mundial fazem parte essas três categorias, a ideia do anticristo. Então, isso fortalece muito, porque dá um embasamento para que esses líderes dessas entidades, né, se fortaleçam, angariem também recursos, porque o negócio, para ser bem sincero para vocês, é bem financeiro mesmo. Então ninguém vai montar uma instituição para ser a Madre Teresa de Calcutá, né? Desculpe usar ela como referência, mas é verdade. As igrejas fundamentalistas cristãs, elas querem agregar mais rebanho para suas seitas, para suas igrejas, para suas congregações. Então, para elas não interessa que outras entidades, que outras instituições, que os maçons, que os Bahá'í, que os muçulmanos fiquem mais fortes, que se empoderem. Por quê? Porque vai tirar fiéis deles. E eles sempre criam essa ideia de bipolaridade, de ou você está com a gente, ou você é contra nós, ou você é de Deus, ou você é pagão, é herege, é tudo aquilo que nós pregamos e que não cumprem os nossos dogmas e as nossas recomendações. Né? Então você pega esses mais radicais, eles vão fazer um discurso da nova ordem mundial, que eles estão tomando o poder, que eles estão chegando, para justamente amedrontar o povo, os mais suscetíveis, as pessoas mais suscetíveis, em prol desse discurso de que elas precisam se proteger, que elas não precisam fazer parte desse novo sistema, que elas têm que se revoltar, que elas têm que lutar contra esse novo sistema. Elas criam alguns Don Quixotes de La Mancha lutando contra moinhos de vento, né? E são inverdades, são coisas que não tem nada a ver. E a maçonaria, justamente por ser uma dessas entidades que fomenta fomenta uma imagem de progressismo, de evolucionismo, pela sua filosofia, pelo seu grau de racionalidade, por agregar ideias iluministas, né? Ela é alvo constante desse material apócrifo, dessas fake news que tentam vincular a maçonaria com nova ordem mundial, com teorias da conspiração, com satanistas, como eu já falei em muitos vídeos deste canal. Então o que acontece? Tá? Não tem nada a ver. Não, podem ficar tranquilos, não existe nova ordem mundial, até porque a maçonaria, né, gente, se fosse bater uma nova ordem mundial, ela devia ser uma entidade única, ela devia ser uma entidade una. E ela não é, ela é, por exemplo, só que no Brasil nós temos 3 potências regulares: Grande Oriente do Brasil, grandes lojas que fazem parte da Confederação Maçônica Simbólica do Brasil, e Comab, Confederação Maçônica do Brasil. Há vários ritos, há várias potências, várias confederações, tratados unidos. Pô, quem quer fomentar uma nova ordem mundial não fica criando várias entidades separadas. Cria uma única entidade, como foi o Partido Nazista, como foram os fascistas, como foi o comunismo. Não havia espaço para outras ideias, para outros campos. Então a maçonaria por si, ela já tem algumas divisões, apesar de, claro, a essência da ideia ser a mesma. Mas a descentralização da maçonaria é o primeiro aspecto que prova que nós não somos conspiracionistas. Somos entidades que são ao mesmo tempo ligadas, mas são descentralizadas, que temos um livre-arbítrio de estar vinculados a uma potência ou outra, uma linha de pensamento ou outra. E maçons podem ser comunistas, pode ser da direita, pode ser da esquerda, pode ser do alto, pode ser de cima, pode ser budista, pode ser muçulmano. Então isso já mostra que, tá,
para quem quer ser globalista, para quem quer um governo único, uma moeda única, um pensamento único, já entra em conflito direto com a maçonaria. Bom, e a nova ordem mundial, afinal, ela existe, não existe? Gente, é a mesma coisa para a maçonaria. Nós temos hoje, lá vai pedalar uns 200 países no hemisfério terrestre. Tá? Cada país, tá? Ela tem sua política, tem suas crenças, suas ideologias, suas fronteiras. Unir todo esse povo sobre uma nova ordem mundial é algo que até hoje não se conseguiu. Pegue o Império Romano, tá? Que foi apenas ali a região do Mediterrâneo. Pegue o Império Britânico, que era o império onde o Sol nunca morria, né? O que se vê? Tá? Que mesmo sendo impérios sólidos, eles nunca conseguiram unir culturalmente, unir por moeda, por qualquer questão, um pensamento único. É próprio do ser humano, é próprio do ser humano, tá? Esse eterno conflito de ideias. Então, cada pessoa é uma pessoa. Pô, nós temos lá a Rússia. A Rússia ela pode até fazer uniões interesseiras com a China, com alguns países da Europa, mas a partir do momento que entrou contra os interesses do Putin ou do presidente chinês ou do grupo do bloco europeu, cada um vai defender o seu, gente. E a mesma coisa dentro da própria Europa. A Alemanha sempre vai puxar o carrinho para o lado dela. A França sempre vai puxar o carrinho para o lado dela. A Itália, idem. Então, cada grupo de pessoas se associam mais ou menos ali por certas igualdades, né? Certas linhas de pensamento, certas linhas de igualdade e defendem o seu campo de ideias. A maçonaria é assim, o mundo é assim. Tá? Então você fomentar um novo governo único, fomentar um novo governo com uma única ideia, com uma única moeda, com um único sistema de governo, tá? É muito difícil. E até por questões geográficas. O que acontece hoje na Europa não necessariamente acontece nos Estados Unidos, não acontece na América do Sul, não acontece na África, não acontece na Ásia, não acontece em outros lugares. Tá? A linha de pensamento de uma determinada região não necessariamente é a mesma linha de pensamento daquela outra região, por questões óbvias, por questões de clima, por questões de condições geográficas, por questões de condições raciais, de problemas etênicos que muitas vezes vêm de milhares de anos, por questões religiosas. Então, imaginem, você englobar tudo isso sobre um único guarda-chuva, uma única língua, uma única moeda, é muito difícil, é muito complicado de forma prática. E sempre vai haver os grupos contestadores. Então você pode abafar uma revolta aqui, abafar outra revolta ali, mas se todos os lados se revoltarem, não há força na humanidade que se sobreponha ao poder das massas, né? Assim foi na Revolução Francesa, assim foram em muitas revoluções que ocorreram de tempos em tempos, que se revoltaram. Veja só, o nazismo se propunha ser uma nova ordem mundial, não conseguiu. A mesma coisa o comunismo, não conseguiu. Tá? Porque em algum momento o comunismo onde que deu errado? Justamente na planificação da economia, na planificação de um sistema onde as pessoas eram todas iguais. Eles não gostariam de haver distinção. Porque o ser humano ele não é igual. Um ser humano é diferente do outro. Então, isso é que nós temos que nos atentar. Mas com a internet, com os chips, a gente está cada vez mais conectado, estamos cada vez mais fazendo parte do novo governo. Não, gente. A internet ela é uma grande ferramenta de união, é evidente que sim. Mas o próprio homem, o próprio progresso da humanidade percebeu que
As economias, para elas obtiverem sucesso, elas precisam estar conectadas. Então, a China, apesar de ser um país com um único governo, mas ela tem uma economia capitalista. Então, ela percebeu que, se ela não exportar os seus produtos para o resto do mundo, ela não tem como alimentar 1 bilhão de pessoas. A mesma coisa com a Índia, a mesma coisa aqui com o Brasil. Então, cada país vai puxar a sardinha para o seu lado, vai explorar ao máximo a globalização dos mercados, esse mundo globalista, né, para tirar proveito para as suas populações. E por isso que há acordos tarifários, por isso que há barreiras de proteção de certos produtos, porque cada ente, e mesmo aqui no Brasil, tá, se a gente pegar, cada estado tem o seu interesse próprio, cada estado está interessado em manter a sua população ali pacificada, para quê? Para que na próxima eleição possa garantir continuidade do seu governo. Então, nova ordem mundial, união de Illuminatis com judeus, com maçons, gente, crendice urbana pura. A maçonaria nunca esteve envolvida com nova ordem mundial, não tem condições, e não é o intuito da maçonaria ser uma nova ordem mundial. Ela é uma entidade, como eu já falei em outros vídeos, filantrópica, filosófica, de cunho progressista e evolucionista, mas ela nunca fomentou criar um governo único, criar uma instituição que imponha a maçonaria como uma nova ordem. Não, gente. Não se preocupem quanto a isso. E qualquer dúvida em relação a esse vídeo, deixe nos comentários. Nem que eu tenha que fazer esse vídeo, ficou um pouco mais comprido do que os meus habituais, né? Mas eu tentei meio que sintetizar ele ao máximo para que vocês possam compreender um pouco sobre o fato, a realidade e a mentira sobre essas duas fake news, sobre o que é a maçonaria realmente e sobre o que é a nova ordem mundial. Então não se preocupem, tá? Ainda ninguém vai ter na testa o 666, não vai chegar, não vamos ser uma moeda única, podemos ser várias moedas fortes, mas não é essa a ideia. E isso são devaneios, né, como eu já falei, de uma parcela de ultradireitistas e de fundamentalistas cristãos. Assim como tem lá os fundamentalistas dos muçulmanos, dos budistas, dos judeus, tá? Nós também temos fundamentalistas cristãos aqui que veem nessa nova era, nesse novo desenvolvimento humano, tá? Algo do Satanás. E não é, gente. Podem ficar tranquilos. Se gostaram do vídeo, deem um like, curtir, deixe seus comentários e muito obrigado. Tríplice fraternal abraço, saúde e força união, Mestre Rosaldo.